Shalom, como vão todos vocês? Espero que estejam todos bem com o nosso Senhor Yeshua, amém? Estou aqui com uma felicidade imensa, estou aqui para a gente meditar um pouco sobre a palavra do Eterno, amém? Estou aqui ao ar livre, né? Tem algumas galinhas aqui próximo também, vocês devem estar ouvindo o som. E queremos neste momento, nesta oportunidade, comentar um pouco acerca de Yeshua, né? O nosso Messias, aquele que foi enviado pelo Eterno para nos trazer a salvação, né? Que desde os tempos antigos tem sido separado por Adonai, criado por Adonai, para realizar um plano de salvação glorioso. E esse Yeshua nós vamos perceber através das Sagradas Escrituras, através do Taná, através do Brit Hadashah, que ele existe desde a criação do mundo. Amém? Que os profetas falaram sobre ele, que muitos homens de Deus, né, muitos reis de Israel o conheciam, muitos pensam que Yeshua ele foi conhecido, ele foi aguardado e está esperado apenas no Brit Hadashah, que ele foi novidade, né, para aqueles irmãos lá em Jerusalém, que é Jerusalém, mas não. Nós quando vamos analisar as Sagradas Escrituras, todos os servos de Adonai chegaram até ele, até o Pai, por Yeshua. Ele sempre foi o mediador, né? Ele sempre foi o caminho para que a gente possa chegasse a Deus, chegasse ao nosso eterno Adonai. Amém? Irmãos, então muita gente pergunta, por que vocês falam Yeshua? Então nós vamos meditar um pouco. Qual é o nome original do Filho de Deus, que está nas Sagradas Escrituras? Nós percebemos que do hebraico é o seu nome original, né? É o seu nome original no hebraico. E no grego, Yeshua, né? No latim, Iesus, até chegar ao português, Jesus, né? Mas nós podemos falar o seu nome pelo seu original, né? Como ele foi escrito nas Sagradas Escrituras. Yeshua é o seu nome. Amém? Mas a gente tem algumas perguntas. Quem é Yeshua? Né? Como as Sagradas Escrituras nos apresenta o Filho de Deus, né? Seu primogênito. Nós vemos que tanto Moisés, Moshe, quanto os profetas, Davi, todos os servos de Adonai que a gente conhece, né? A sua história do Taná, né? Que é o Antigo Testamento, nós sabemos que eles conheciam a Yeshua. Muitos pensam que Yeshua é uma novidade, né, do Brit Hadashah, mas não. Quando nós vamos analisar o seu nome, ele sempre foi o mediador entre os homens e Deus. Sempre. Moshe conhecia a Yeshua como caminho, aquele que ele clamou para que ele guiasse o seu povo, para que ele fosse com ele, né, pelo deserto guiando o seu povo. Vem conosco, né? E ele pediu para ver a sua glória. Então, nós percebemos que todos aqueles, os seus servos, que estavam tendo um relacionamento com Adonai, eles precisaram sim passar por Yeshua. Amém? Ele é o mediador entre Deus e os homens e sempre foi. Amém? Então, quem foi Jesus, né? Quem foi Yeshua? Como ele se apresentou ao mundo, né? A gente percebe que desde o início, lá em Gênesis 3,15, a Bíblia já comenta. O próprio Adonai dando uma profecia a Adão e Eva acerca de como viria o Messias, né? Gênesis 3,15.
a semente da mulher que viria, né? Que seria lhe ferido o calcanhar, né? Mas que ele viria esmagar a cabeça da serpente. Então ali a gente percebe a primeira profecia acerca da vinda do Messias, sobre os últimos dias. Nós vemos também que esse Yeshua, ele veio da tribo de Judá, da linhagem de Davi, né? Da tribo de Judá. E onde ele nasceu? Ele nasceu lá em Belém, da Judéia. Nós vemos também uma profecia em Miqueias 5, versículo 2, que fala: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o profeta Miqueias, como muitos outros profetas, já estava profetizando acerca da vinda do Filho de Deus. Que cidade ele nasceria? Lá em Belém, da Judéia. Do hebraico Betlehem, né? Que é casa do pão, né? Era uma cidade pequena, mas era de lá que sairia o Filho do Eterno, Yeshua. Então, todas as profecias que a nossa Sagrada Escritura, né, o livro do Eterno nos traz, Yeshua cumpriu. Foram cumpridos em seu nascimento, né, em sua juventude, em seu ministério, em sua morte, em sua ressurreição. Tudo está lá, nos escritos e nos profetas. Como ele mesmo disse, né? Vocês não pensem que eu vim anular a lei. Eu vim cumprir. Né? Ele veio cumprir tudo o que tinha sido escrito sobre ele. Porque os profetas, eles escreveram o que o Adonai trouxe como inspiração para ele. Né? Então, nós vemos que ele nasceu em Belém, da Judéia. Né? Ele também viveu em Nazaré, por isso que ele foi chamado de Nazareno. Né? Ele foi perseguido, ele foi morto, ele foi crucificado, de todas as formas que as profecias sobre ele haviam sido escritas. Então nós temos uma palavra de Adonai fidedigna. Né? Nós vemos que realmente tudo o que foi escrito sobre ele se cumpriu. Ele foi levado aos céus. Né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, como ele mesmo havia profetizado e falado sobre Jonas, né? Como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também permanece 3 dias no seio da terra. Né? E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi levado aos céus, à vista dos seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras. E ele disse: assim como vocês estão vendo, me vendo subir, assim eu voltarei para vós. Então a palavra do Eterno é maravilhosa. Ela traz cumprimento de promessas, mas ela também traz outras promessas. Né? E nos traz a esperança de aguardar esse Messias, porque há promessas também que não se cumpriram ainda, do seu retorno, da sua volta em poder e grande glória, para implantar um reino milenial que ele irá trazer. Amém? Para que cada um de nós possamos estar preparados e aguardar este dia com muita esperança, com muito amor, com muita alegria e cada dia mais em santificação. 1 João, o capítulo 2. Este capítulo, ele fala sobre a última hora, né, filhinhos? É já a última hora. E este capítulo, ele vai orientar a todos aqueles que aguardam o Messias, o seu retorno. Né? É a última hora. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach? Então, todos aqueles que não crê que Yeshua veio como um homem, né? Que veio como enviado do Eterno, né? Como Filho de Deus, quem nega isso é o anti-Mashiach. É o que está escrito nesse capítulo, né? Infelizmente, nós percebemos pessoas que abandonam sua fé, né?
que após ter conhecido tantos milagres e após ter conhecido este evangelho maravilhoso, desistem e vai contar tudo o contrário do que aprendeu e do que viveu um dia. Mas que o nosso eterno Deus nos ajude e coloque sempre em nosso coração palavras de acordo com a sua Torá, né? Com o seu Taná e com a sua Brit Hadashah. Nós vemos aqui uma palavra maravilhosa também em Mateus 5,17, falando do testemunho de Filipe para Natanael. Quando ele encontra Yeshua, ele fica feliz, né? E ele sai anunciando: encontramos Yeshua, o filho de José de Nazaré, aquele que, sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como nos profetas. Então, Filipe, né, conhecia as palavras de Hashem e ele sabia que havia um esperar, né? Como Moisés havia escrito, como os profetas haviam escrito. Ele disse: eu achei. Quando Yeshua se aproximou dele e ele foi também dizer a Natanael e as outras pessoas: eu achei o Messias, né? Isso é maravilhoso. A lei era um referencial para saber quem era o Filho de Deus. Então toda a Torá, toda a lei fala sobre ele. O que está escrito em Mateus 5,17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. E o que havia sido escrito sobre ele em outros, né? Em outras passagens. Nós vamos ver também Salmo, Terrilim 2, 2 e 4. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra os seus filhos. Cação dele: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então, esta é uma passagem escatológica, né? De quando, nos últimos dias, as nações se reunirão, né? Contra Jerusalém, e que o ungido do eterno Messias, ele virá, né? Para salvar o seu povo e para implantar o seu reino. O próprio Deus, ele falou: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, né? Nós vemos também sobre essa passagem em Zacarias, capítulo 14, né? Que ele descerá ali no Monte das Oliveiras, né? E este monte se partirá, se dividirá em dois, pelo poder que será a vinda do Mashiach. Amém? Já conhecia acerca do Messias, né? Está escrito também em Lucas capítulo 7, versículo 26. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Yeshua foi o homem, cheio de autoridade vinda do Adonai. Andava curando os enfermos, libertando os oprimidos, apregoando a Torá do Eterno. Nós temos em Lucas 7 a cura do servo do centurião, né? E nós nos emocionamos com essa passagem, porque o próprio Yeshua se admirou com aquele homem. Um centurião que tinha tantos servos dedicados, né, aos seus serviços, e um dos seus servos queridos estava muito doente, à beira da morte, né? E alguns amigos foram chamar a Yeshua e disse: não, esse é um bom homem, ele merece que o Senhor vá lá e cure o seu servo. E Yeshua consentiu e estava a caminho. Quando se aproximou da sua casa, então esse centurião mandou alguns amigos, em tamanha humildade, dizendo: mestre, eu não sou digno que o Senhor entre na minha residência, né? Eu também não fui digno nem de ir ao teu encontro. Fala apenas e o meu servo será curado. Então o Yeshua se admirou com aquele homem, disse: eu não vi tamanha fé em Israel. Então nós percebemos, né, que a fé no Mashiach é importante e que nada pode abalar nossa fé, né? As circunstâncias, né, as muitas pregações
de pessoas que às vezes não creem nestas passagens, ou como realmente ela deveria ser explicadas, ser comentadas, ser analisadas. Mas se a nossa fé está embasada, né, nas Sagradas Escrituras, de como realmente elas falam do Mashiach, então nós teremos salvação através dele. Né? A Bíblia diz que Deus, ele deu apenas um mediador entre Deus e os homens, Yeshua. Né? Que o Eterno vos abençoe, vos faça prosperar e vos dê tranquilidade e paz. Né? Porque o nosso Yeshua HaMashiach sempre estará conosco. Amém?